É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Começa já, olha, já está. Deixa ver, não, já agora vejo qual é o story que tu puseste no Instagram. Conta lá, o que é que puseste no Instagram? Olha, coloquei a minha foto, a que te enviei, e disse que podias mostrar se adivinhasses, mas só se adivinhasses qual é que eu era. E coloquei depois Coloquei os teus livros. E a caneca. Epá, esta tua caneca já está... Eu estou a reclamar. Tens que ouvir depois o som. Está bem, depois eu vou ver. Eu estou a reclamar a caneca. Está bem lascado. O que é que tu tens andado a fazer com a caneca? Olha, primeiro uso-a bastante e depois coloco-a na máquina de lavar para ser mais rápido. E eu acho que não se deve colocar estas canecas na máquina de lavar. Eu acho que sim, mas a minha não está tão... Pronto, acaba por depois lhe tirar o verniz. Sim. Mas a minha não está mas tão... Mas tu tens um grande estoque. Eu só tenho uma e tenho que usar. Bem. Olha, mas fica espetacular. Fica assim com um ar mais vintage. Fica top. Fica com mais trabalho, não é? Realmente. E não... Muito bom. Olha, hoje eu gostava de conversar um bocadinho contigo, porque nas últimas vezes que conversámos, nós já conversámos aqui, ainda no podcast de Conversas Despreocupadas, com o Francisco, em fevereiro de 2021, falámos no fim das carreiras nas empresas. E parecia quase uma premonição, porque tu, em maio de 2022, fizemos a conversa, já no podcast A Ave Rara, em que tu tinhas deixado de trabalhar onde trabalhavas e o teu antigo empregador tinha-se tornado o teu patrão. O teu primeiro cliente. O meu primeiro cliente, sim. Exatamente. E então, parámos mais ou menos aqui, não é? E eu gostava de saber tudo o que aconteceu desde então até chegares a este projeto que tu tens agora, superhumano.ai, de inteligência artificial, mas gostava também de vir um bocadinho mais para trás, porque recebi aqui umas fotos tuas, eu tenho uns investigadores que investigam as pessoas antes de chegarem aqui. Imagino. Fotos exclusivas. Não tenho nada, mas a questão é que começam a aparecer fotos deste género. Epá, era impossível eu olhar para esta foto. Que idade é que tu tinhas aqui? Olha, eu devia ter 15 anos aí, deve ser no 10º ano, no 11º. É das poucas fotos que tenho como adolescente, porque eu comecei a trabalhar mais ou menos nessa altura, comecei a trabalhar com 15 ou com 16 anos, na altura que estudava, e essa foto é uma foto curiosa, porque eu não tinha possibilidades de ir a esse passeio. Os meus pais não me tinham dado, isto era onde? Dinheiro. À Serra da Estrela. Ok, muito bem. Então, daí eu não ter muitas fotos, porque eu ficava fora da maior parte das atividades normais. Porque não tinhas dinheiro para pagar a ida à visita de estudo. Não tinha dinheiro e depois na altura também, como comecei a trabalhar, obviamente que os fins de semana, eu trabalhava sexta à noite, sábado e domingo. E trabalhavas em quê? Trabalhava na cascata do Arrábida Shopping, que já não existe. E depois trabalhei num bar na praia. A cascata era um restaurante, não é? Ainda existe, a cascata já não existe no Arrábida Shopping, ou já não existe no sítio onde existia no Arrábida Shopping. E trabalhava lá em part-time, depois trabalhei num bar de praia, e então essa é das poucas fotos que tenho dessa altura, e o que tem de diferente é que de facto os meus colegas se juntaram entre si, porque eu nunca ia a lado nenhum, eles queriam que eu... E achavam estranho, eles? Não achavam muito estranho, sabes, no meu meio não é um meio fácil, é um meio urbano, aqui de Vila Nova de Gaia, não é um meio em que os outros notem muito, que tenham muito mais do que eu. Pois, não provavelmente diferença. Poderiam ter mais alguma estrutura familiar, alguns tinham mais alguma estrutura que permitia fazer este tipo de coisas. Também não eram nada de extraordinário, mas tu queixavas dos teus amigos de, epá, eu também gostava de ir, mas não posso, e
Ou eles descobriram que tu não ias porque não tinhas posses para pagar a visita de estudo? Olha, nessas alturas, sabes que como adolescentes nós temos uma grande proximidade, pelo menos no meu grupo de amigos, seja quando queríamos ir a uma daquelas festas populares ou para comprar alguma coisa, às vezes até para comprar cigarros, na altura que se começa, não é, a explorar um bocadinho. Sim. Nós tínhamos por hábito, era um bocadinho, juntávamos o dinheiro de todos, lá está, como ninguém tinha muito, havia Exato, sempre um que tinha mais, não é? tornava Juntávamos de possível. todos e era assim um bocado tudo a meias. Sim. Portanto, era normal que eles tivessem essa percepção. Íamos também uns à casa dos outros. Na altura nós não ligávamos muito a isso porque entre cada família, e acho que ainda hoje é assim, cada família tinha a sua história e tinha a sua especificidade, e ninguém ligava muito a esse tipo de coisas, mas claro, provavelmente eles tinham a percepção que eu tinha aqueles desafios e que não podia ir por esse motivo. E então nesse passeio eles juntaram-se todos para que eu pudesse ir, cada um deu €1 ou uma coisa assim do género, e acabaram por se mobilizar nesse sentido, e é algo que eu Ficou fico marcado até grato hoje. e que gosto, mas que não me deixa, não é a história que eu quero contar. Percebes? E por isso é que é a primeira e única fotografia que provavelmente vês minha e que eu tenho deste género. Não que eu não fique grato, mas nunca foi a história. Faz lembrar um bocado a história do Rui Fonseca, da Altronix, viste o episódio com ele? Vi o episódio e tenho muitos momentos, principalmente aquela parte académica. A minha situação é praticamente Pois é, igual exatamente, tu já contaste à isso, do Rui. pois é. Até o facto do curso que ele escolheu não ter avançado, tal como o que eu escolhi ao Também fim foi de assim. anos a pensar em estudar, não tinha avançado, e eu ter optado por outro, mas achei muito curioso a história do Rui, é espetacular, e em muitos momentos Recordou-te a tua. recordou-me a minha, porque eu comecei a estudar também, novamente voltei a estudar, óbvio, nesta fase, e porque eu não queria depender de ninguém ou ter que estar disponível para precisar de alguém. Portanto, comecei logo a trabalhar, já trabalhava na escola, mas assim que terminei, aliás, 2 meses depois de ter feito 18 anos, saí mesmo de casa. Está aqui, revelação, Sim. o que é isto? Que fotos Olha, são as estas? minhas fotos logo, aos 18 e 19 anos, quando comecei a trabalhar. Eu já tive a minha dose de trabalhos diferentes, de trabalhos, eu chamo-lhe os shitty jobs, que toda a gente tem, não é? Shitty job, muito bom. Shitty jobs, que toda a gente, que grande parte das pessoas se deve rever no que eu estou a dizer, que são aqueles trabalhos que nós temos, não pagam muito bem, não têm grande previsão de futuro ou possibilidade de futuro, não são muito agradáveis no momento, portanto é um no, é por onde quer que a gente lhe pegue, não tem em português, para quem não percebe, um trabalho de merda, pronto. São de facto à esquerda. E lá está, e são para mim, isto porquê? Porque naturalmente que há muitas pessoas que podem trabalhar na venda porta a porta e ter alguma daquelas quadradinhos a dizer sim. A dizer que sim, e portanto para ela não é, tal como eu faço outras coisas que... para muita gente pode ser um trabalho merdoso. Agora, é? e eu posso fazer com perspectiva de futuro. Claro. Mas a maior parte é mais ou menos consensual que trabalhar em vendas porta a porta, em hotelaria principalmente, não te traz grande previsão de crescimento, sim. perspectiva de carreira. Sim, eu pagava muito mal na altura, pagava mesmo muito mal, as coisas eram muito diferentes, houve meses em que nem recebi, o meu primeiro ordenado nessa foto à direita foi de 330 €, trabalhos duríssimos, só de limpeza das instalações, eram praticamente 1h30 a 2 horas por dia,
Portanto... E de vez em quando não te pagavam, era isso? Sim, na parte das vendas porta a porta havia Estamos a rir muito... agora. Opa, mas é Sim, giro sim. nós podermos nos rir dos erros que cometemos e das situações onde estivemos envolvidos, porque foram essas situações que nos Claro, fizeram claro. crescer. Não é? No Sim, sim. livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala lá, o pai rico disse, querem vir, querem ganhar dinheiro, venham cá, venham a limpar prateleiras e eu vou-vos pagar. E eles, ei pá, porreiro. E durante uns tempos tu não tens dinheiro e começas a ver dinheiro e até dizes assim, pá, isto é espetacular. Começo a ter aqui alguma possibilidade de começar a construir a minha liberdade financeira. Mas depois começas a perceber-te que para teres mais dinheiro tens que fazer mais daquele shitty job. Sim, Não é? sim. E se a determinada altura aquilo já é mau, fazer o dobro de uma coisa que é má, mesmo que te paguem o dobro do dinheiro, não é? Começa a ser... E eu acho que tu podes ler nos livros, tu podem-te contar tudo, os teus pais podem-te dizer, mas tu só quando passas por lá é que consegues sentir e Sim. decidir, tenho que mudar. Sim, Certo? sem dúvida, e em muitos desses casos o trabalhar mais horas não significava um maior rendimento, os tempos também eram outros, não é como agora, e digo sem qualquer, e por isso é que mostro as fotos e falo perfeitamente à vontade disso, porque para mim foram pontos positivos. O facto de serem shitty jobs não quer dizer que a minha experiência e a vantagem de eu ter lá estado não me tenha acompanhado para toda a vida. O que é que aprendeste do porta a porta? Aquela a capacidade que tinhas que ter de encaixe do pessoal a dizer-te não e o pessoal a mandar-te embora e a fechar-te a porta? Sim, foi isso, foi trabalhar, eu já sentia que tinha uma certa resiliência, atualmente, que chamo grit, portanto o grit, a capacidade de perseverança por objetivos a médio e longo prazo, e foi o trabalhar a comunicação, foi o trabalhar a comunicação eficiente, rapidamente conseguir transmitir uma ideia e transmitir valor na altura com um produto. Sentias que no início querias explicar a ideia e embrulhavas-te todo e ficavas a pensar, espera, se calhar isto não correu bem porque eu demorei 10 minutos a dizer uma coisa que eu devia ter dito em 20 segundos. Sim, claro, tinha de ser. Já na altura ainda não havia esta questão do time span, do tempo de atenção ser muito lento, Curtinho. mas eu já vivia isso, porque a pessoa abre a porta e tens 5 segundos para dizer alguma coisa que faça a pessoa abrir um pouquinho mais e depois conversares com a pessoa e depois criares um relacionamento. E a primeira coisa logo que eu aprendi, que com 18 anos, acredito que muitos dos teus seguidores possam ainda não saber, que é a pessoa não compra o produto, a pessoa compra-te a ti. Depois compra o produto ou não. Mas logo a primeira coisa é que, seja qual for a área onde estejas a trabalhar, o produto que tenhas, a pessoa compra-te a ti. E depois pode comprar o produto ou não comprar o produto, isso depois é uma segunda fase. E compra-te a ti, e lá está, compra-te a ti se tu em pouco tempo conseguiste transmitir empatia, confiança, porque tu não compras a ninguém em quem tu não confias. Tu dizes assim, vou comprar a esta pessoa este produto, que eu nem sequer conheço o produto, mas desconfio mesmo desta pessoa, e se desconfio vou comprar. Não é assim que funciona. Não, é necessário criar um rapport com a pessoa com quem estamos a falar, e é algo que temos que fazer sempre, e que faço agora, não só quando quero vender alguma coisa, porque não é o caso, mas faço com tudo aquilo que é o meu, com todos aqueles que são os meus relacionamentos. Mas fazias autoavaliação? Quando alguma coisa te corria mal, ficavas ali a matutar naquilo e a dizer, André, pá, tu se calhar não és grande coisa, não foste talhado para isto. Era? Ou ficavas tipo, não, espera aí, ele disse-me que não porque se calhar fui muito lento a apresentar isto, ou se calhar não usei as palavras certas, se calhar ainda não tinhas maturidade para fazer uma autoavaliação. Sim, Pedro, eu gostava de dar uma resposta muito bonita e muito inspiradora. Super-humana, não é? Super-humana. Sim, mas eu com 18 anos, eu morava sozinho, eu tinha uma casa para pagar, e então o que eu me preocupava era em ir bater rapidamente a outra porta para tentar fazer melhor. E claro, depois começava já na altura
a interessar-me por livros de vendas. Lembro-me que li, eu vejo agora alguns livros a aparecerem no LinkedIn e no Instagram, e são livros que eu já li em 2003, como alguns que falaste, Quem Mexeu no Meu Queijo e por aí fora, livros que eu já tinha interesse na altura, começavam a surgir o interesse e que me faziam tentar, portanto, aprender e replicar, e foi algo que consegui, porque no ano seguinte, nesse ano, logo no primeiro ano, fui várias vezes o melhor vendedor. No ano seguinte já me foi dada uma equipa, imagina, 19 anos com um carro, pessoas muito mais velhas para liderar nesse processo, para ensinar a vender e portanto a experiência em si de pegarem em ti com 18 anos na altura, deixarem de ficar numa rua em São João da Madeira às 7 da noite até às 10h30, 11 da noite por tua conta, é algo que hoje em dia já não é normal, mas que de facto desperta em ti um grande sentido de sobrevivência e de desenrasque. Lembro-me que jantei algumas vezes em casa de clientes. A sério? Sim. Na altura nós entrava em casa das pessoas, aquelas pessoas às vezes um bocadinho mais velhas ou assim, gostavam de estar lá à conversa comigo, compravam o serviço, convidavam-me para jantar e tem algumas histórias engraçadas desses tempos, mas claro, era muito complicado porque é um meio, quem faz esse trabalho não trabalha para as operadoras, pelo menos na altura não era assim, trabalha para SPs, Service Providers, que trabalham para essas operadoras, e é um pouco o faroeste diluído, a pessoa no final, ainda bem que ganhaste alguns jantares gratuitos, porque aquilo então no final está tão diluído que aquilo depois não dá nada. Às vezes era preciso, Pedro, às vezes queríamos dinheiro para pôr gasolina para ir para uma zona, por exemplo, e tínhamos de estar ali a fazer uma vaquinha, inclusive entre a equipa, para se poder ir. Como digo, na altura os tempos eram muito diferentes do que são agora, já foi há algum tempo, não é? Vai fazer 20 anos estes inícios e foi nesta altura que decidiste criar o teu primeiro negócio? Ou quando é que fizeste a transição para aqui? Olha, foi depois. Estamos a ver. Olha, estamos a ver eu a montar a minha segunda loja. Segunda? Sim. Cheguei a ter 2, mais um franchising ainda num formato muito amador, mas outra pessoa que ficou com a marca e com a representação. Com a representação na sua zona. Foi um negócio que foi um negócio físico, apesar de todas as dificuldades que têm os negócios físicos. Na altura abri com 23 anos, já estava a trabalhar já não estava a trabalhar nas vendas porta a porta, já estava até a ficar bastante bem profissionalmente. Na altura comecei a trabalhar o que se chamaria hoje uma startup, que era a Ótimos. Foi uma startup que revolucionou aqui o mercado das telecomunicações em Portugal. Sim. E eu já estava a trabalhar diretamente, portanto, nas lojas próprias e com condições muito melhores e felizmente aos pouquinhos desde essa altura que as coisas foram evoluindo. Eu mantive o meu trabalho e o que é que te deu, porque isto não tem nada a ver com a Ótimos, o que é que te deu que produtos são estes que estamos a ver aqui? Olha, são produtos profissionais de cosmética. Na altura eu tinha alguns contactos que me permitiram numa fase inicial vender esses produtos ainda antes de ter a loja. Correu bastante bem, não havia, o mercado não estava saturado como está agora, com lojas deste género profissionais nos shoppings, os hipermercados também já têm, portanto era uma altura diferente. E eu estava a ter algum sucesso com esse side hustle, e resolvi, portanto achei na altura que se tivesse a loja que venderia mais por ter a loja e que teria também daria uma maior E achaste bem ou mal? Qual foi o resultado? Não decidi bem,
Portanto, se fosse hoje, não era algo que eu fizesse dessa forma. Mas porquê? Os custos fixos aumentaram significativamente? Muito. Portanto, os custos fixos vendi muito mais do que aquilo que planeava, provavelmente 5 ou 6 vezes mais do que aquilo que pensava, mas... e mesmo assim não era difícil, como é, claro, ser sempre empreendedor, mas com a crise de 2008... Pois isto foi em 2007, não é? Foi em 2007, em 2008 houve uma crise grande. Em 2009, 2010 começaram a surgir também estes produtos nos hipermercados. E nós começámos a sentir menos dinheiro na carteira. Eu em 2010 foi quando tive aquele negócio em franchising na área da estética. Sim, também tiveste na mesma área, portanto tens uma noção do que é que foi. Sim. Nós começámos a sentir que as pessoas não tinham dinheiro na carteira ali a partir de 2011, 12. Portanto, sim, foi exatamente na altura que eu fechei. Optei por fechar. Que era o que eu devia ter feito nessa altura. Eu só fechei em 2015. Eu tinha ainda poucos compromissos. Foi-me dada a opção pelos fornecedores de colocarem mais estoque na loja para eu vender mais, porque eles querem vender, naturalmente, não é? Que eu felizmente não aceitei. Portanto, na altura já fui, apesar foi uma da excelente decisão. E de ter uma dívida considerável ainda em estoque e em valor, na ordem, eu diria que na altura seriam 11, 12 mil euros, o que para quem tinha um ordenado, vivia do seu ordenado, é um valor bastante alto. São alguns anos a pagar 300 euros, que ainda estive, 1 ou 2 anos a pagar. Então espera, foi nessa altura que tu perdeste a casa? Não, nessa altura... vendi no OLX a mobília toda, mas não. Mas que eu estou a ver aqui o teu colchão em cima de umas paletes de madeira. É isso já foi mais recentemente, foi em 2018. Portanto, depois de todo este percurso, de eu ter conseguido não perder a casa, já era comprada na altura da crise, também com a ajuda de familiares, neste caso o meu irmão, que me ajudou bastante nesse período em que eu fecho a loja. Eu fecho a loja também porque a minha ex-mulher estava grávida e íamos ter uma criança, e como tu sabes, agora é diferente, mas na altura empreendedor... Eu tenho fotos de tudo, André. Isso é a minha filhota, que nasceu prematura, com 1 quilinho, aí do lado direito sou eu a pegar nela, ao fim de 11 dias, não é? Foi uma das alturas mais desafiantes da minha vida. O fim de 11 dias que eu peguei nela a primeira vez, porque ela de facto quando nasceu era muito pequenina, chegou a pesar 1035 na incubadora, sim. Pois. E na altura eu fecho também porque a loja, apesar de estar a conseguir pagar as contas, não era o suficiente para estar a contratar uma pessoa para fazer a vez de quem lá estava, que eras tu, que provavelmente, e era a minha ex-mulher, e que provavelmente tinha um custo menor e uma produção normalmente maior, não é? Porque é o próprio que acaba por ter interesse. Mas estás a ver, somos sempre os mesmos sacrificados. Já quando eu tive aquele negócio que devia ter fechado mais cedo, olha, eu devia ter fechado nessa altura que tu decidiste fechar. O sacrificado fui eu, que era sócio não remunerado, e portanto eu achei que um dia aquilo ia dar dividendos e que me ia fazer sorrir. Nunca me deu dividendos, nem nunca me fez sorrir. E a sacrificada foi, que é a atual minha esposa, na altura era a minha namorada, a Lúcia Julião, que esteve 1 ano e tal sem ordenado. Ou seja, são sempre os mesmos a levar nos dentes. Percebes? Sim, agora parece que já é diferente, que o empresário em nome individual já tem alguns direitos a este nível. Na altura não havia subsídio de desemprego para empresários em nome individual, nem qualquer tipo de apoio. No nosso caso, nós tínhamos empresa, não éramos empresários a título individual, mas acho que foi na altura em que era que os sócios, os gerentes, podiam ter acesso a subsídios de desemprego, mas tinham que cumprir cumulativamente uma série de itens. Ela cumpria vários, tipo ter descontado para a Segurança Social nos últimos 12 ou 18 meses, e um dos critérios era a empresa ter fechado por
ou sem coisa qualquer de negligência, uma coisa qualquer, Sim. Nós não podíamos fechar a empresa em 2015. Quando fechámos a loja, só 2 anos depois é que conseguimos fechar a empresa, porque andámos em questões judiciais com a marca em franchising. E, portanto, cumpria aquilo tudo, até podia ficar enquadrada com o subsídio de desemprego, mas não podia, porque nós não podíamos fechar a empresa, enquanto o processo em tribunal não estivesse resolvido. Claro. Epá, Sim, são fases complicadas. Olha, na altura realmente tivemos que tomar essa opção, porque a outra iria exigir um investimento ainda maior, ou seja, se o buraco era grande ia escavar mais ainda. Sim, era possível, e eu acho que há alturas que temos que ser pragmáticos e assertivos e não ter qualquer problema. Não acho que tenha errado, acho que naquele momento, independentemente do que tivesse decidido para trás, a decisão correta era estancar por ali, pagar, porque era recuperável, 12 mil euros são recuperáveis, acertar esses valores e preparar-me melhor para uma futura oportunidade. E foi o que de facto fiz. Essa lição também te serviu no futuro para tomar outras decisões difíceis, tipo determinados projetos que tinhas ideia, isto é uma coisa espetacular, não sei o quê. A determinada altura sentiste que estavas ali numa encruzilhada. Eu sou muito fã de canibalizar projetos, ou seja, a determinada altura há coisas que podem já não fazer sentido dali para a frente. Fizeram sentido até ali, mas se calhar o esforço para que aquilo se transforme em alguma coisa mais do que aquilo, o esforço pode não compensar. Tu sentiste mais tarde esta encruzilhada de estares a decidir coisas na tua vida? Lembraste deste episódio lá atrás ou não? Olha, Pedro, provavelmente é algo que eu nem penso mas ficou especificamente, mas ficou de facto marcado. E basta olhar, não é, para as 3 áreas em que eu trabalho neste momento, 2 empresas mais a minha comunidade, superhumano.ai, e ainda depois o trabalho como professor, e todas elas têm uma coisa em comum, que é, neste momento sou debt free, portanto não tenho qualquer dívida em meu nome. Qualquer uma das áreas de atividade temos uma faturação bastante interessante, com um investimento, portanto é bastante cost effective, tem um investimento reduzido para o retorno que eu consigo custos fixos reduzidos. Sim, custos fixos em algumas das coisas que eu faço são nulos, são de facto, e por vezes estamos a falar de no caso dos linking.cards, os cartões de visita, portanto estamos a falar de cartões de visita digitais, há sempre alguns custos de produção, os servidores, a parte do online também tem custos, e eu gosto de faço todo o que tiver ao meu alcance para termos a melhor qualidade, aí não olho a custos, mas claro que são custos anuais reduzidos comparado a investimentos fixos. Exato, comparado carros, a ter uma loja, carros na rua, lojas, claro. Portanto, tudo o que compro a pronto, o que tenho está tudo pago das empresas, e permite-me ter, provavelmente devido a esse episódio, onde por causa, sabes que a relação com os bancos é bastante interessante. Eu nunca mais me esqueço que nessa loja eu pagava 25 euros por mês para ter o TPA, mas para mais entregar o TPA, para não ter o TPA, paguei 240. Numa altura em que já estava a fechar a loja. E tu cabrões! Pedro, a última chamada que eu recebi do banco, imagina numa altura em que tu recebes chamadas várias vezes, não é? A última chamada que eu recebi do banco, quando já pensava que a conta estava finalmente encerrada, foi: olha, tem aqui 240, não fechámos a conta porque tem um débito de 240 euros a negativo. E eu, 240 euros, e quando fomos a ver, tinha sido de eu ter entregue o TPA. Portanto, tu com o banco pagas quando tens, mas e quando não tens ainda pagas muito mais.
E isso é, claro, nessas alturas é bastante complicado. E é porque tu estás a fechar porque já não tens mais capacidade para aguentar aquilo e de repente ainda te dizem, espera, mas para fechar ainda vais ter que ter mais alguma capacidade. Sim. E tu vais ter que ir vendo. É terrível. Claro, e são previsões que nós não conseguimos fazer. São previsões que são difíceis de fazer, nós de facto não conseguimos pensar em tudo isso, até porque grande parte dessas situações são armadilhas, não é? Vamos é engraçado falar nisso do TPA, porque ontem à tarde vim para aqui para o escritório, depois do almoço, e até vim muito cedo ontem, era 1h40 da tarde, já tinha descarregado os e-mails, respondido a tudo, já tinha tudo feito. E eu nestas últimas 2 ou 3 semanas tenho passado as tardes a ler. E ontem senti, almocei aqui com a minha esposa, aqui no shopping ao lado, e senti que nós de vez em quando, de 15 em 15 dias, em vez de ir ao ginásio de manhã, vamos fazer uma caminhada, os dois, conversar, caminhar, não sei. E já não íamos para aí há 15 dias e senti, olha, está bom tempo, podemos ir hoje. Liguei-lhe e fomos fazer uma caminhada. E ela até tinha que comprou uma máquina que tinha uma bateria, necessitava de uma bateria recarregável. Andámos à procura em não sei quantos sítios, encontrámos numa daquelas lojinhas muito antigas que reparam televisões antigas, falaram-nos nessa loja. Então, já que íamos fazer a caminhada, fizemos a caminhada. Cheguei lá, não tinha dinheiro, nem me lembrei de levantar. Eu, vocês têm multibanco? Não, temos MBWay. E a lojinha antiga que repara os televisores, não sei o quê, abdicou do TPA. Não quero o TPA, para não ter que pagar não sei quanto de comissões, mensalidade do TPA, para as pessoas que não sabem o TPA, aquela maquininha onde nós passamos o cartão. Sim. Não é? E quando fazemos contactless, a pessoa que lá está ainda paga mais. Paga mais, exatamente. É que há muito determinadas curioso, coisas, não é? É porque nós vamos pagar e custam 2€, fazes contactless. Sim. Isto só para explicar porque é que algumas pessoas não aceitam contactless, para aqui já ficam a saber que é por causa disso. Como se fosse um cartão de crédito. Exatamente. As comissões estão à volta de, sei lá, não sei como é que estão agora, mas... Só por utilizar uma função que a máquina já 3% lá tem. 3% ou 3,5%, uma coisa assim do género, não é? Muito curioso. E achei que eles só terem MBWay. Ou seja, não tens que levantar dinheiro, não tens que vir com o dinheiro. Olha, está aqui, estava lá um papelinho assim à mão. Sim. MBWay. E eu, pronto, fui ao telemóvel, pronto, e paguei a bateria. E eles não têm custos, claro, não é uma solução muitas vezes escalável nesse sentido, mas é uma solução que resolve. E por isso é que essa loja muito antiga também ainda está aberta, porque certamente eles já têm ali algumas estratégias de não se meter em tudo e mais alguma coisa, porque de facto depois pode ficar os complicado. Mas essa primeira de dinheiro de uma forma louca. Sim, essa primeira experiência e foi a primeira abordagem também que tive ao online, portanto logo já em 2007, 2008 já começava a enviar newsletters muito amadoras e tal, mas já enviava, já abri o site, portanto tudo, já começava eu próprio a explorar esse caminho, que também foi muito interessante, e foi uma experiência que me tornou, dado o impacto que teve também depois na própria vida pessoal, me tornou muito mais ágil enquanto gestor. Portanto, que não é a minha área, mas todos nós que temos negócios, que somos temos que aprender, temos que o ser e temos que o aprender. Não é à toa que desde dessa altura até agora tenho ou criado e muitas vezes ajudado também a criar negócios altamente eficientes, sem investimentos iniciais, muito menos financiados, em que os empreendedores são donos de 100% do seu negócio, que podem gerir e que podem ter dentro daquilo que é possível, criar um negócio que gostem, que é rentável e que lhes dá alguma liberdade a nível criativo, a nível profissional e, se tudo correr bem, financeira, para que possam também esses próprios negócios trabalhar depois para os donos, não é? Serem sempre os donos a trabalhar para o negócio, que é o normal e então, é como nós começamos, não é?
Este André que estava aqui, que fez a transição para o André que tinha o seu antigo empregador como primeiro cliente, e o André hoje já são 3 Andrés diferentes. Já, sem dúvida. Sem dúvida, tem sido uma aprendizagem, foram 2 anos, eu creio que aí falámos há cerca de 2 anos. O cliente ainda se mantém, o primeiro cliente ainda se mantém, ainda é o mesmo, ainda trabalho com esta empresa, e muitas outras coisas têm surgido, entretanto. Nós já tínhamos falado até pessoalmente, não é, sobre a questão de eu ter começado a dar aulas na faculdade, onde entrei pela primeira vez numa faculdade aos 31 anos, portanto já numa fase em que muitas pessoas acham que não têm que aprender mais ou que estudar mais, e estes Andrés são totalmente diferentes, principalmente por duas coisas. Primeiro, claro que a própria experiência de estar a fazer, mas também o desenvolvimento de competências. Tem sido aquilo que desde que eu fechei esse negócio, aí sim fiz uma avaliação, já com mais maturidade, para perceber, para aquilo que eu queria fazer, que competências é que eu precisava de desenvolver. E agora parece muito fácil. Aí. Pois, agora parece muito fácil. Claro. Porque eu olho para trás e qualquer pessoa que me pergunte o que é que queres ser? Quero ser isto. Quais são as competências para... Quem tem isso, quais são as competências que tem? São estas. Ok, desenvolve essas competências e em 3, 5 anos, depende do objetivo, vai ser isso. Terá, tipo... Super simples, é isso. Eu costumo ter essas conversas do género. Tu podes ser o que quiseres, ou seja, com a quantidade de informação que nós temos hoje e a capacidade que nós temos em formarmos e informar-nos nos livros, nos vídeos, nos podcasts, epá, uma pessoa que mantenha a curiosidade em 2, 3 anos, se tu decides, eu agora quero aprender a analisar empresas para fazer investimentos em empresas que estão cotadas na bolsa, não sei o quê, dedica-te a isso e tu em 1, 2, 3 anos estás um especialista a fazer isso. Sim, é desenvolver as competências, e tem sido a área que me tem acompanhado, tem sido a mentalidade que me tem acompanhado desde essa altura, que é: eu preciso desenvolver mais competências, melhores competências, e por esse motivo é que ao fim de alguns anos, com alguns altos e baixos, mas sempre... Então, espera aí, altos e baixos, temos aqui um baixo que tiveste que vender tudo. Em que altura é que tiveste que vender a mobília toda de casa? O que é que se passou? Olha, Pedro, aí já nem é vender a mobília, essa casa não é minha, é um quarto arrendado. Eu depois de ter conseguido manter a minha casa e nessa fase mais difícil, e ter conseguido voltar um bocadinho a prosperar, e já depois, a meio da minha licenciatura, depois de ter, por uma vontade de aprender mais, também de querer mais profissionalmente, por me sentir um bocadinho limitado, ainda mais na altura, o facto de não ter uma licenciatura, também não tinha nem 5% das competências atuais, mas o facto de própria formação académica acabava por me deixar ali numa zona em que, sabes, eu costumo chamar responsável máximo de pessoal mínimo. É quando tu és ali o máximo, mas de um ambiente em que tu não consegues escalar, se calhar para um nível, ou estás à frente de uma loja, ou estás à frente de alguma coisa assim do género. E não era o que eu queria, eu sentia que podia dar mais, sentia-me um pouco frustrado. Já iam fazer, portanto, aos 31 anos já eram 12 anos de trabalho, com altos e baixos, mas de algum trabalho, de alguns resultados, e foi quando decidi que queria estudar, consegui organizar a vida toda, já na altura casado, com 2 filhos e trabalho, consegui organizar tudo de forma a ir estudar, inscrevo-me, que não há de ter sido provas fácil. de acesso, matemática, informática, estudo, já não estudava desde os 18, não era nenhum gênio,
matemática, outras cadeiras de programação bastante desafiantes, e o curso que eu escolho, parece a história do Rui. Do Rui. Ligam-me, olha, comunicação digital este ano, pá, não vai avançar, não temos gente que chegue. Muito bom. Mas temos aqui um de programação, de engenharia informática, pá, que isto vai avançar, isto é o futuro, isto é um espetáculo. E eu vi esse curso, mas métodos quantitativos A, métodos quantitativos B, programação em C#, programação não sei o quê, SQL, e eu, amigo, isso não era bem o que eu estava a pensar. Eu na altura começava já ali na área do digital, Facebook, comunicação digital, na altura o Facebook muito, muito em voga, edição de imagem, portanto era a área que eu trabalhava na altura, já muito na parte do marketing e vendas das empresas onde trabalhava. Aquilo parecia-me um salto gigante e algo que estava fora das minhas capacidades, porque eu não era programador. Achava eu, mas o senhor que estava lá na secretaria, provavelmente a fazer o trabalho dele muito bem feito, disse que, mas se você já passou, quanto é que tirou nas provas? Eu disse-lhe as minhas notas, tinha sido 17 e 19, ele, você é capaz de fazer isso, experimente lá e não sei o quê. E eu pensei, já que eu cheguei até aqui, e pá, eu não queria ir para casa sem, isto até pode nem fazer sentido para a maior parte das pessoas, mas eu não ia sair dali sem uma licenciatura. Pronto, foi a decisão que eu tomei. E eu, ao fim daqueles anos todos, depois de ter sentido também, em alguns momentos, uma certa desvalorização, tive os meus momentos de insegurança, de dúvida também, de insegurança. Tive, entretanto, ali algumas situações em que me senti, de certa forma, desvalorizado por algumas pessoas com formação superior ou que estavam a tirar a formação superior. Muita gente nas porta a porta que eu estendia a mão e que não estendia de volta, não é? Tudo isto se acumula e gera ali um sentimento em que eu, no momento em que entrei, eu decidi que iria ser licenciado. E inscrevi-me nesse curso, um curso que acabou por ser a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque foi o primeiro que agradecer passo. a esse senhor, ele estava a fazer o trabalho dele, sim, mas... Muito. Ainda lá está, ainda o vejo todos os dias e muitas vezes me lembro, ele nem deve imaginar não eu é acho que devias dizer-lhe isso, eu acho que devias chegar ao pé dele e dizer, olha, você se calhar não imagina que umas palavras... Eu já escrevi, sabes, quando terminei o mestrado, sim, porque entretanto fiz a licenciatura, aquela foto ali é a meio da licenciatura, foi quando eu me separei, portanto, e divorciei. Qual foto? A foto esse quarto espetacular, isso já é a versão boa do quarto, porque ele começou com o colchão no chão. Boa. Okay. Essa é a versão boa, já tinha a guitarra, a televisão. Exato. Essa é a versão boa, porque a primeira versão, os primeiros dias, no dia 7 de janeiro, o dia dos reis de 2018, era mesmo colchão no chão. Mas o título dessa foto diz tudo, não é? Eu coloquei-te aí, que é quem perde o teto ganha as estrelas, e eu nessa altura tinha que decidir entre continuar a estudar e obviamente a investir o tempo e o dinheiro para o fazer, ou melhorar um pouco aí as condições de vida no momento e até algumas necessidades um bocado mais básicas, mais fundamentais. Mas eu já tinha decidido que não iria sair sem a licenciatura dali e continuei a seguir, a estudar. Não saio daqui sem um mestrado. Foi engraçado, sabes, porque no meio desta situação muita gente na faculdade acaba por se aperceber, porque é óbvio que estamos a falar de um meio pequeno, nós já somos adultos, a estudar à noite, já é um ambiente diferente e um divórcio com filhos, uma situação que nunca é fácil, muito mais, não é? Eu cheguei a ter 3 ou 4 meses de propinas em atraso, aí sempre a faculdade também, tanto os professores como a própria faculdade a dar
todo o apoio dentro daquilo que era possível, inclusive, muito na prática, uma das coisas que se tem quando na faculdade ou em qualquer lado não se paga a tempo, uma taxa de 10%, que não é pouco, e algo que por exemplo, nunca tive que pagar. Portanto, tive que fazer a minha parte. Demorei 5 anos, não foi em 3, porque obviamente com todos estes desafios e não é algo que eu fiz com facilidade, gostava de dizer. E mesmo assim, já há tanto tempo que não estudavas. Sim, não é? Vejo muita gente a dizer, é tudo muito fácil para eles, se calhar também para outros colegas também poderá ter sido. Para mim não foi bem difícil, foi bem desafiante, ainda hoje continua a ser difícil, e já estou a tirar agora o doutoramento, e ontem tive a apresentação de 2 trabalhos, e não foram fáceis também. Doutoramento. Sim. Agora já é mais soft, vamos indo e vamos vendo. Exato. Porque depois eu fico meio obcecado como aconteceu aí, e de facto considero que é, hoje em dia, para conseguirmos alguma coisa é preciso de facto entrar praticamente na linha do obcecado, e no caso eu tomei a minha opção, sei que outras pessoas tomariam outras, mas esse foi o quarto em que eu dormi durante 1 ano, e onde inclusive cumpri as minhas responsabilidades parentais sem nunca as falhar. E, sem nunca ficares com uma farpa espetada ali da madeira das paletes. Às vezes as condições foram melhorando, sabes? Depois comprei uma cama, depois comecei a namorar com a minha atual namorada, a Martinha, que eu conheci. Fez desse quarto uma... Eu conhecia, não foi? Ela veio contigo aqui ela teve na apresentação do livro. Sim, foi. Que fez desse quarto uma coisa, algo um bocadinho mais bonito, mais confortável. Ela é Marta, depois alugámos a nossa casa. Bacelo, como é que é? Sim. Bacelo, deixa-me pôr aqui para eu depois pôr o LinkedIn dela. Ela tem site, martabacelo.pt. Sim. Está claro, aqui, então depois tenho que pôr nas notas. Não ia ter site. Desculpa, André, desculpa. Então. Está bem, pois é. Eu depois ponho nas notas do episódio. Olha, manda-lhe um beijinho quando estiveres com ela. Mando. Ela é responsável pela Linking, é ela que está com o projeto, Linking.cards, é a cara e a máquina por trás dos nossos cartões de visita digitais, que estão aí em cada vez mais empresas. Neste momento, estamos com pedidos praticamente todos os dias. Espetáculo. Projeto que está a funcionar também, que está a funcionar muito bem, mas foi assim. Deixa-me só lembrar, está a funcionar muito bem, com um investimento baseado em capitais próprios, à medida que vocês têm dinheiro, vão investindo no desenvolvimento dos vossos projetos, e com custos fixos baixíssimos. Exatamente. Eu acho que se as pessoas não retiverem mais nada deste episódio, retenham isto: custos fixos reduzidos, e de preferência ir investindo ao longo do tempo com capitais próprios. Pode ser mais lento, mas dá-te outra paz de espírito e dormes muito mais descansado à noite. Sim, Pedro, e é gradual, e se tu não estiveres dependente disso, que é uma coisa muito importante, que estes projetos comecem de uma forma em cima orgânica, de outras coisas. Nós mantemos o nosso trabalho, na primeira semana não tens pedidos, na segunda semana tens e aos poucos, o projeto começou há 1 ano, neste momento está a atravessar uma fase mesmo espetacular, já não conseguimos dar conta do recado, já fazemos como tu recomendas e muito bem, já despedimos clientes que não estejam de acordo, que não tenham alinhados com a nossa forma eficiente e direta e simples de trabalhar. Não estamos dependentes, portanto, não temos patrões, não temos sócios, não estamos dependentes não temos obrigações com os bancos para falar. Portanto, quando o cliente não se alinha, só depende de nós apresentar ou não apresentar a proposta. E quando assim o entendemos, não apresentamos, se vimos que vai prejudicar o fluxo. Isso é libertador, não é? Isso é brutal. Para mim é das melhores coisas. Eu acho que há um André antes e depois da primeira vez que eu despedi um cliente. Muito bom. E que disse diretamente, de uma forma simpática, para ir comprar ao outro lado. Sim.
Porque é algo que repara, eu venho de uma mentalidade de limitação, de aproveitar as oportunidades ao máximo, de agarrar tudo. E foi muito difícil passar para uma mentalidade de gestão mais estratégica e de perceber que eu não tenho que agarrar tudo e que nem posso. Nem queres. Agarrar tudo, nem quero. E que tenho que selecionar cada vez melhor a forma como invisto o meu tempo para ser realmente eficiente e para ser lucrativo. Eu neste momento, e há uma forma de gestão, é a ave rara, deves saber melhor do que eu, não é? Eu aprendo muito contigo, muitas das coisas as pessoas não compreendem, por exemplo, porque é que eu não atendo chamadas, não trabalho com o telemóvel, não é uma forma que eu considero eficiente de trabalhar, porque é que eu respondo aos e-mails 2 vezes por dia, e as pessoas têm que ficar 5 horas à espera de uma resposta em um e-mail, que hoje em dia não é considerado muito tempo, muitas coisas que as pessoas não percebem, mas que de facto faz parte de uma estratégia muito bem pensada e disciplinada de gestão de tempo, em que eu começo o meu dia e posso preparar o meu dia de antecedência, como hoje, e podemos estar aqui o tempo que for preciso, porque tenho um dia planeado para aquilo que tenho para fazer e, claro, as prioridades. Eu reservo a parte da manhã, esta é a minha forma de trabalhar e a forma com que eu consegui fazer, por exemplo, desde matemática, foi assim que eu consegui fazer matemática, o primeiro teste de matemática que fiz na universidade tirei 5, de 0 a 20, não é de 0 a 5, de 0 a 20 tirei 5, foi assim lagriminha no canto do olho, de triste. E o último, passado 4 anos, foi a última cadeira que eu fiz, foi uma das que eu deixei, tirei 15, foi uma das melhores notas do teste. Era a mesma pessoa e o teste era... E o que eu estou a pensar, e o orgulho... O que é que mudou? Sim, o que é que mudou? O que é que mudou? Foi a forma de lidar com as coisas. Foi, em primeiro lugar, perceber que eu era capaz, porque durante esse período fiz tantas coisas que eu, noutra altura, consideraria ou difíceis ou impossíveis, e foi o perceber que eu consigo fazer qualquer tarefa, desde que eu a estruture de forma que a parta aos bocadinhos e que a estruture de forma a próprio estudar tem que ser bem estruturado e ninguém te ensina a estudar. O grande problema é esse, já viste? E desde o estudar, ao fazer agora um projeto de dezenas de milhares de euros, um dos projetos em que eu estou envolvido, é um conjunto de 8 projetos no valor de 450 mil euros, projetos financiados, como desenvolvedor, não como não são projetos meus, onde eu estou como desenvolvedor. É a mesma forma de pensar e a mesma forma de fazer. Eu levanto-me, marco, reservo o bloco da manhã, das 7 às 10 da manhã, faço das 7 às 8h30, paro, tomo o pequeno almoço, das 8h30 depende do tempo que eu tenha, porque às vezes tenho aulas, mas das 8h30 às 10. E muitas vezes eu chego às 10 da manhã e aquele trabalho duro, difícil, aquele maior peso, está feito. Porque depois das 10 da manhã, muitas vezes até às 11 da noite, a capacidade de foco não é a mesma. Nós sabemos, temos as mensagens, os e-mails, não trabalho, não sou médico, como eu costumo dizer, portanto eu não trabalho com urgências, é muito raro, na nossa área a urgência é mesmo uma coisa muito anormal, quando acontece em informática é porque alguma coisa correu mesmo muito mal, de resto não acredito em urgências, acredito, por exemplo, agora se tens uma necessidade, que nós façamos um briefing e que eu possa agendar, por exemplo agora, posso agendar provavelmente para fevereiro, estou a agendar já alguns cursos, com tempo, uma coisa pensada, vamos adotando os recursos, porque senão muitas vezes depois, e vemos aí no mercado, muitos dos clientes que acabam por receber depois, já vêm de sítios que faziam tudo numa semana, e depois não fizeram nada, porque é normal, hoje em dia é impossível, se não houver um grande foco e grande disciplina na forma como gerimos o nosso tempo, muito provavelmente não vamos conseguir fazer nada. Porque todos os clientes vão estar a puxar para o seu lado,
no meu caso os alunos ou os formandos, depois a puxar para o seu, toda a gente tem E a tua necessidades. vida vai ser comandada pelas E a tua vontades do vida, exatamente, e tu deixas, como muitos empresários, deixas de trabalhar para o teu patrão e passas a ser empregado dos teus clientes, que eu não sei se ainda não é pior. É pior, claro que é pior. Claro que é pior. E é isso que nós, é a minha aprendizagem, obviamente que é algo que eu estou a trabalhar nos últimos anos, não começou assim, como empreendedor passei por todas as dificuldades que provavelmente todos nós e muitas de nós ainda estamos a passar, dificuldades de gestão de tempo, dificuldades de gestão dos clientes, dificuldades na gestão dos projetos, de parcerias, de colaboradores, de outros freelancers, essas ainda tenho, é algo que ainda mantenho, mas no qual tento, se calhar não vou resolver melhorar muito, o que estou a trabalhar neste momento também é manter este percurso com o mínimo de recursos possíveis, e neste caso sem recursos humanos, atingir, se calhar não vou atingir os 3 milhões com 50 pessoas, mas nem poderei interessa. atingir os 100 mil com 2. Exato. E anda muito por aí, e principalmente por isso é que trabalho com ferramentas tecnológicas e agora com a inteligência artificial, cujo Então objetivo é mesmo esse. O superhumano.ai. Foi. Eu em 2021, no mestrado, sim, no mestrado já escolhi o tema da inteligência artificial para começar a trabalhar. E o meu tema de mestrado já foi a interação humano-AI. Numa altura ainda estávamos muito longe do chat GPT e já estava a trabalhar nessa área. Inicialmente, quando antes de aparecer o chat GPT, já estavam Quando apareceu a ver... ficaste maluco, não? Pá, fiquei. Lembro-me de um colega meu, professor, o Luís Osório, ele chegar à minha beira: André, mas tu tens que ver. Não, já percebi, Luís, é fixe, ele não é isso. Não percebeste Tens ainda. mesmo que ver. E nós nos sentarmos a ver aquilo e parecermos 2 miúdos à volta com um brinquedo novo, porque de imediato já não era de estranhar para quem estava na área. O chat GPT, como eu costumo dizer muitas vezes no curso, não foi uma revolução na inteligência artificial, foi mais até no interface, na forma de possibilitar, com um interface simples, a utilização dessas ferramentas, porque durante esse ano de 2022 já se começava a ver ferramentas muito, muito interessantes, e foi o momento em que eu percebi apareceu a internet, eu era muito novo e tal, eu não tive a percepção na altura. Entretanto, Bitcoin, NFC, NFC, que é o que tem os cartões de visita. Entretanto, 2022 não é a bolsa, 2020 com o Covid, Apple a 100 euros e eu também não aproveitei. Bitcoin a 6 mil e tal, e eu aproveitei, mas depois fechei aos 8 mil e tal, porque achava que já tinha. Sim, já tinha ali 50%. Uma série de oportunidades que eu não consegui aproveitar, e como eu, muitas das pessoas provavelmente que te seguem, que nos estão a ouvir, oportunidades, ideias que nós vamos tendo e que depois vemos a ser aplicadas e pensamos, não há nada mais frustrante que é: eu também tinha pensado nisso, eu até tinha tido a ideia de fazer e acontecer, e como eu costumo dizer hoje em dia, ideias vale 0. Exato. Só ir ao chat GPT, olha, dá-me ideias para não sei o quê, ou até ao Google, 5 ideias para o que quer que seja. Olha, o que é que queres que eu pergunte aqui ao chat GPT? Dá-me 5 ideias para um negócio com investimento 0, para um negócio com altamente escalável e que permita trabalhar, sei lá, 4 horas por dia. E que me permita trabalhar 4 horas por dia. Mais nada? Vamos lá ver o que é que ele diz. Vamos lá ver. Aí está ele. É que aqui, nem que seja para quando tu estás com aquele zero, aquele problema de
epá, pera, não sei o que pensar, não sei por onde começar, seja para uma apresentação, seja o que for, manda aqui, tens aqui um amigo para falar contigo. Sim, neste momento é a app que está aqui ligado. Está aqui ligado, eu não tive a estatística de utilização e dizia que cada utilizador utiliza em média 2 horas e tal, e eu a pensar, puxa, alguém não anda a utilizar, porque aqui está aberto 14, 15 horas, quem é que não anda a utilizar? De facto, a maior parte dessas ideias muitas vezes perguntam, principalmente os alunos mais novos são mais permeáveis àqueles conteúdos do Instagram, e a ideia deles é que vai ser a investir em cripto ou em noutro tipo de ativos, aqueles de alto risco que aparecem no Instagram, deves conhecer melhor do que eu, vai ser, não, agora é gestor de tráfego, é que está a dar, e a seguir outra ideia qualquer, e muitos deles perguntam-me se aquilo dá, se aquilo vai dar, e a minha resposta normalmente é sempre a mesma, qualquer uma dessas áreas dá e não dá. Exato, isso. Essas do show-off normalmente dá a 1 e não dá a 900, não é? Muitas delas não são áreas credíveis, mas as outras, gestor de tráfego, é a cena? Depende. Depende, claro. A pessoa pode ser gestor de tráfego e faturar muito dinheiro, pode ser gestor de tráfego e não ter um único cliente, porque vai depender muito do nível de profissionalização, da competência que tu desenvolves e depois da forma como tu comunicas e passas autoridade, competência e tens alcance para promover o teu trabalho. No outro dia diziam algo do género, que é, as nossas formadoras queixam-se um bocado, que não têm, que estão sem formações. Num dia que eu tinha dado 12 horas de formação, no dia anterior, estava eu a falar, desculpem lá, ainda não peguei nisso, ontem dei 12 horas, agora só no fim de semana. Porque as nossas formadoras queixam-se um bocado agora, um bocado de falta de formação nesta altura, e eu penso assim, puxa, eu estou a marcar formações para março, porque não tenho hipótese de até março ajudar. E aqui mostra que não é a área, é muitas vezes, a própria pessoa que vai a correr atrás de, o que é que dá? Formação, então vou dar formação. Dá e não dá, é o que tu dizes. Porque pode nunca conseguir. Claro, e o pode melhor não ter o exemplo perfil, para isso, pode não ser a coisa que te apaixona, podes não ter ainda as competências necessárias para ser um excelente formador e um formador que consegue cobrar mais. Sim, Pedro. E o tempo? Isto são coisas que de facto hoje em dia é muito desvalorizado. É o tempo. E é como a história do Warren Buffett, não é? Que ele diz que é muito simples ter um rendimento, ficar independentemente financeiramente com ações, é só investir daquela forma. E perguntam-lhe, mas porquê é que as outras pessoas não fazem igual? E ele diz, porque ninguém quer ser rico devagar. Exato. Ninguém quer ser rico devagar. E é um bocado um hack e uma lacuna que existe, que é, há menos concorrência em quem esteja interessado em trabalhar em projetos a médio e longo prazo. Portanto, é o maior hack quase que eu posso dar. A grande dica deste episódio. A grande dica é que pensem sempre em negócios não para monetizar já, e se estão numa necessidade de dinheiro já, não há problema. Eu também já o fiz, trabalhei na hotelaria, trabalhei noutras coisas que me davam um valor imediato, mas este tipo de projetos não deve ser algo pensado para um valor imediato. Porque... Não, olha, desculpa, não te esqueças do porquê que ias dizer, até porque vamos pegar algumas das ideias que o ChatGPT nos deu aqui e que tem marketing de afiliados, criação de conteúdo digital, design gráfico, redação. Ele está-te aqui a dar ideias, tu depois podes ir explorando como é que vais fazer cada uma delas. Produtos personalizados, dropshipping numa loja no Shopify. E depois, aqui, o que as pessoas acham que é rápido. Desenvolvimento de curso online. Exato, vou criar uns cursos online e vou começar a vender rapidamente. Não vais. E quem compra? Exato. E a questão é, vamos já dizer, pessoal, não se iludir, compartilhe os seus conhecimentos aqui ainda está em português do Brasil. Eu posso lhe perguntar aqui, eu posso lhe pedir. Em PT europeu, sim. Em português europeu.
português. Ele normalmente percebe. Eu até escuso de dizer português de Portugal. Uma dica aqui, ChatGPT, lado esquerdo, Pedro. Sim. Esquerdo onde está a tua fotografia. Em baixo. Já cá em baixo. Dá um clique. Fica já aqui para toda a gente. Configurações. Settings. Configurações específicas. Eu não consigo ver muito bem o teu ecrã. Peraí, especificações ou configurações específicas. Deixa-me só ver. Não. Geral. Será que é por ser a versão... Isto é a versão gratuita, é a versão 3.5. Olha, clica do lado direito do botãozinho só para ver se faz diferença. E a dizer para colocares aí as configurações específicas que dá logo para pôr do lado... não, com o botão normal, mas mais assim para o lado direito, em vez de ser em cima da foto. Ok. Ele costuma ter aí um botãozinho de settings. Não tem, deve ser porque é gratuita, sabes? Ok. Porque nas configurações específicas dá para colocar o teu perfil e no meu perfil, por exemplo, eu tenho sempre para responder em português europeu, digo europeu, porque ele normalmente, ele próprio utiliza essa expressão e a não ser que eu peça noutro idioma. E foi assim que eu consegui ultrapassar essas respostas em brasileiro para não ter que estar sempre a pedir. Mas sim, grande parte desses conteúdos normalmente são vendidos online como sendo a cena e como indo mudar a vida da pessoa de um dia para o outro. Porque já me escreveram muitas pessoas. Olha, não Pedro, é tu, assim que tu que vendes cursos online, ajuda-me aqui, vou criar um curso online, preciso de dinheiro, não sei o quê. Calma, se precisas de dinheiro, eu demorei até... 8, 9, 20, 21, demorei 3 anos a monetizar os cursos online ao ponto de ser viável criar uma empresa só para isso. 3 anos. Sim. 3 anos, mas já vinha com... mas já vinha oferecer muito conteúdo. Exatamente. Trabalhar muito. Aprender muita coisa, a oferecer muito conteúdo gratuito, a ganhar a tal autoridade, a destacar-me. Exatamente. A fazer de forma diferente e depois, não sei quantos anos, portanto, se me diz assim, quero vender um curso online, que conhecimento tens? Porque se calhar ainda estás na fase em que tens que ter mais conhecimento e depois começar a partilhar esse conhecimento, seja no podcast. E quem é que tu és, não é? Porque muitos... Aliás, fui contactado depois do último podcast por alguns dos teus seguidores para darmos aí o início a criarmos uns produtos digitais e levarmos até ao mercado. E a primeira pergunta é sempre esta, não é? Quem é que tu és? O teu vizinho compra-te esse serviço? Porque se o teu vizinho não te compra, se não fazes uma venda aos teus amigos, aos teus conhecidos, no teu ambiente, não vale a pena irmos para o online, porque se as pessoas que já te conhecem não te conseguem rever a autoridade para comprar ou para usar... Mas às vezes os amigos também, quer dizer, os amigos são os piores clientes. Sim, os amigos sim. Eu digo no ambiente, no teu ambiente, no teu meio, onde tu estás inserido. Percebeste que foi uma mensagem subliminar para os meus amigos? Sim. Olha... Os meus cabem todos num carro, Pedro, e é num Smart. Para mim, os amigos cabem todos dentro de um carro. Pois, e olha que não é de 5 lugares. Mas sim, mais depressa, como se costuma dizer, fazemos de um cliente amigo do que de um amigo cliente. Exato. Mas a verdade é que ainda ontem falava com uma seguidora tua, que é professora de economia e que a sua ideia é espetacular, é trazer a economia e os conceitos financeiros a crianças. E ela já sem meter nada na internet, já vendeu 2 cursos. E aqui é que já sei quem é. É Cláudia. É Cláudia. Pois ela está no meu curso online Investir na Bolsa. Eu comprei o curso online dela. Já agora vou aproveitar aqui para fazer. Comprei para oferecer à minha sobrinha. Então estamos a falar da mesma coisa. Estamos, Cláudia. Vídeos animados de educação financeira. Exatamente. É isso mesmo. Eu vou pôr o link nas notas do episódio. Conta, fala da Cláudia. É destas situações. É alguém que já trabalha na área, tem conhecimento, tem autoridade e é alguém que a pessoa que está ao lado dela, ou seja, com quem ela lida diariamente, lhe consegue rever esse valor e esse acréscimo. Aqui. Se não for este o caso, portanto, nós o que vamos dar é alcance
vais entrar num tipo de audiência que nem te conhece, portanto, onde é muito mais difícil vender online hoje em dia, porque está toda a gente a vender online, não é? O Instagram neste momento serve para duas coisas, é comprar cursos e a outra é pôr as fotos das influencers, de resto, não é? O uso neste momento está assim a ficar muito limitado. E já não ganhas tração, porque é assim, foto quase nua. Não, mas são todas assim, portanto, já não estás já nem tem no fator nicho, distintivo, não é? Mas, de facto, se a pessoa que está ao teu lado revê que tens ali alguma coisa e compra alto, nós aqui, porque foi como ao cartão de visita. Eu lembro-me que na altura estava a falar com o meu terapeuta do cartão de visita. Sim. E o meu terapeuta nem me deixou chegar ao fim. Eu estava-lhe a dizer, pá, porque agora ando, não é? A cabeça, por causa do... Agora também tenho aqui este projeto. E ele, olha, André, eu quero um cartão desses, quanto é que custa? Ok. Mas isso é giro porque... Isso é uma conversa que eu tenho tido com amigos e com a minha esposa. É assim, eu vá onde for, as pessoas... Então, e o que é que você faz? Eu até já fui pensando numa coisa rápida, tipo um pitch, não é muito rápido. Olha, eu já lancei 3 livros, tenho um podcast chamado Ave Rara. Pronto, e aí lança a conversa. Ave Rara? Então, estás a ver? Eu em todo lado onde vou, digo que tenho um podcast, digo que tenho livros. E depois, se a pessoa for puxando o novelo, vou dizendo mais qualquer coisa. Mas nós temos que, a todo lado onde vamos, falar do que fazemos. Sim, e mostra, e tens que ter, muitas vezes... Olha, eu quando estava a ouvir a conversa com o Rui, e quando estavam a falar na parte de o que é que precisa, o que é que precisa um comercial para ter bons resultados, e a primeira coisa que me ocorre, e aí claro vê-se que eu sou da engenharia, não é? E não da parte da gestão, a minha primeira pensamento é um bom produto. E a parte da gestão vai dar aquelas características humanas do comercial. Mas tu recebeste algum comercial do ChatGPT em casa? Não. Não, mas olha, mas quando essa é uma tens questão um grande muito produto relevante. desenvolvido... Isso, ok. André, mais uma vez, desculpa interromper-te. Para mim, isso é uma questão muito interessante, levantares essa questão, porque... as pessoas, também há aquela tendência agora para achar que o ChatGPT vai resolver tudo, ele vai-me desenhar os produtos, vai-me fazer a descrição dos produtos e não sei o quê. Tens de começar ao contrário, tu tens de ter um excelente produto. Exatamente. É aí que tu queres chegar, não é? Ou seja, tu podes ter o ChatGPT a inventar tudo e mais alguma coisa, mas tu ainda não tens um excelente produto, tu ainda não tens um excelente serviço. Esquece, não te vai fazer nada. Tens que ter, e aqui é o meu foco, e por isso é que eu trabalho no design e desenvolvimento de produtos e conteúdos digitais, é o produto. O ChatGPT não precisou de um único ad para fazer 1 milhão de utilizadores em 5 dias. Porquê? É um grande produto. E eu neste momento não me imaginava, nem por 1000 euros por contrato, a vender TV Cabo, ou a vender um produto que eu realmente, o produto por si, o produto não fale por si. E por isso é que nós temos encomendas dos cartões, encomendas de 100, 150, às vezes mais cartões, que são fechadas em 2 minutos. Porque não precisas ali de um grande comercial, e eu sei que obviamente também já fui, e que é importante algumas características. Mas quando investes mais, e a minha área é investir no produto, quando tens um produto com qualidade, uma plataforma digital, um site, o que quer que seja, com usabilidade, facilidade nos meios de pagamento, quando tu tens isso, tu não precisas de convencer ninguém. É isso, eu estou a ver os constrangimentos todos, ou seja, tu tens um site difícil de perceber onde é que ficam as coisas, quando vais tentar pagar aquilo é tão complicado que tu não percebes onde é que está o botão, onde é que tu colocas os dados. E o ChatGPT ou qualquer coisa que tu tenhas em inteligência artificial a trabalhar em cima daquele teu site, aquilo vai fazer alguma coisa? Não vai ser o descalabro total. Sim, se não tiveres uma boa plataforma, um bom produto, se tu próprio não fores, porque o negócio cada vez mais me convence, o negócio cresce ao nível de que quem está à frente do negócio cresce, anda ali lado a lado. Se tu és
bom naquilo que fazes, nessa área, se estás a trabalhar bem, se crias um bom produto, se crias uma boa plataforma e se lhe dás alcance, ou seja, mais pessoas a conhecerem o bom que tu já fazes, é quase impossível não ter sucesso. Agora, não sei se é o sucesso para pôr um escritório ali no Parque das Nações, ter um Tesla da empresa e todas essas coisas o que nós sucesso é diferente para as pessoas. Depende do que é que tu pretendes. Agora, que vais vender, vais vender, isso claro. Não há a mínima dúvida. E depois temos o caso contrário, que é 80% ou 90%, são números que é uma assunção, das empresas que têm até um bom produto, mas que estão escondidas aqui na localidade, aqui não é? Em Carcavelos, e que não chegam a lado nenhum, e que têm donos que fazem aquilo há 20, 25 anos, já fazem de olhos fechados, não é? Que têm equipas dedicadas, que gostam daquilo, que trabalham também muitas vezes há muito tempo, são as nossas PMEs, têm um produto muito melhor do que as porcarias que nós vemos nos ads da internet, muitas vezes, às vezes até a melhores preços, com melhor suporte, mas que não conseguem furar a barreira, porque ninguém sabe, ninguém os conhece, e são produtos que tu falas com os clientes que já lá estão, e isso é que é importante, e o feedback é bom. E quando assim é, muito provavelmente esse produto só precisa agora do alcance, porque o resto já lá está. Eu digo muitas vezes, grande parte das pessoas com quem eu falo, o que você faz, já faz bem. Agora é só dar alcance, é mostrar, fazer chegar às pessoas isso e eliminar todas as barreiras para elas se poderem tornar clientes. O que é muito fácil de dizer, mas hoje em dia, no faroeste, não é, que é a internet, é mais difícil de fazer e que exige não só ter, no caso dos sites, não só ter sites, mas realmente ter conteúdos e sites e plataformas que tragam muito valor ao cliente, com custo ou sem custo, que tragam muito valor ao cliente e que, de alguma forma, transformem a vida daquele cliente em algo melhor e que o cliente tenha essa eu não sei se já ouviste isto, eu já disse anteriormente, e se tu entregas muito valor ao teu potencial cliente, não há forma de te ignorarem durante 10 anos. Pronto. E, sim. Ignoram-te um mês, ignoram-te 2. Exato. Epá, se entregas mesmo conteúdo de muito valor, epá, é só uma questão de tempo. Em menos de 10 anos, estás lá. Sim, Pedro, e muitas vezes a maior parte das pessoas, eu até vou lançar um desafio na comunidade Super-Humano, que é vou pegar naqueles desafios que se faz dos 21 dias, e normalmente são desafios, do ponto de vista mais de coaching, coisas mais esotéricas, digamos assim, ou mais do ponto de vista de mindset e de gestão, e transformar em algo efetivo e uma ação efetiva na utilização, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial, seja de imagem, falamos muito aqui no ChatGPT, mas o desafio de facto e aquilo que se aprende no curso e na comunidade Super-Humano é utilizar uma série de ferramentas para conseguir fazer o nosso trabalho ou em negócios que já temos e que está a ajudar muitos a otimizarem o seu negócio ou a criar produtos e serviços digitais de uma forma muito mais ágil e com um custo muito reduzido, tal como aquele que eu criei. Digitais ou até mesmo fazer esta interseção entre o físico e o digital. Então, mas vamos fazer uma coisa ainda melhor. Este episódio do podcast A Ave Rara vai ser a rampa de lançamento para as pessoas entrarem na tua comunidade em superhumano.ai. Sim, fica aqui o convite. Tenho dezenas, podes clicar aí em conteúdos gratuitos, dezenas de conteúdos gratuitos, sempre atualizados, muitas dicas, ferramentas. Tenho os vídeos no meu Instagram, em andrefcosta.digital, tenho os vídeos a utilizar, tenho um vídeo que se chama Do Zero ao Super-Humano, em ChatGPT, realmente o objetivo sobre o lema de a inteligência artificial para todos e não só para especialistas em tecnologia, programadores, mestres, programadores.
realmente aqui o mote e felizmente a comunidade está a crescer, e tem todo tipo de pessoas. Temos pessoas com 50 anos a trabalhar, com negócios próprios, temos pessoas com 50 anos desempregadas e a migrar de carreira, temos a pessoa mais nova tem 18 anos e quer criar os seus conteúdos e os seus produtos digitais, e é nisso que estamos a trabalhar, não só com o ChatGPT, mas como criar imagens, como criar todo o conteúdo para um site, como criar o próprio site com inteligência artificial em menos de 5 minutos, como e as fazer... pessoas, o quê? Em menos de 5 minutos? É possível, e se alguém se juntar à comunidade e não criar o site em 5 minutos, eu devolvo o dinheiro. Isso é que é Já temos muitos sites criados com plataformas de inteligência artificial, sites espetaculares, com responsivos, e muitas outras coisas, mas sim, a resposta, o quê? Eu não sabia que dava para fazer isto, é uma resposta que eu ouço muitas vezes. De facto, tenho tido o privilégio de acompanhar pessoas que nunca, algumas já utilizavam o ChatGPT e percebem que aquilo que estavam a fazer era usar 1%, e outras... Que é o que eu vou perceber certamente, porque agora, aqui em jeito de finalização deste episódio, eu quero só que as pessoas percebam que eu e tu já temos aqui um arranjinho pronto, porque tu falas na tua comunidade em superhumano.ai, mas tu fazes parte desta comunidade de trabalhar 4 horas por dia. E faço parte, mas ainda não trabalho 4 horas por dia. Pronto, exato, mas lá está. Mas em menos de 10 anos vais trabalhar 4 horas por dia. Portanto, sim. Os meus prazos são sempre 10 anos. Em 5 anos, eu acredito. Não, consegues, claro. Obviamente que sim. Obviamente que sim. É muito menos que os 10 anos. É. Neste momento ainda não, mas claro, estou sempre atento, pertenço à tua comunidade, já antes de pertencer, que acompanhava todos os conteúdos, claro, aquilo que eu e agora pertenço de forma mais próxima. Mas nós vamos agora fazer um episódio exclusivo para essa comunidade trabalhar 4 horas por dia, e portanto, quem não está nesta comunidade, olha, não sabe o que está a perder, porque tudo isto que o André poderia continuar a dizer aqui, não vai dizer, e eu sei que isto vai irritar muita gente. Pois é, agora vamos pôr a mão mais na massa, não é? E vamos falar de uma forma mais prática a seguir no episódio da comunidade. E tu que estás desse lado, não vais conseguir aceder, se não estiveres na comunidade, trabalhar 4 horas por dia ou em superhumano.ai. É uma pena, mas a vida é mesmo assim. Sim, mas tem vários links onde basta clicar e transformar, subscrever hoje esse fator, tal como eu transformei em 2016, quando disse que ia desenvolver competências digitais, e assim o fiz. E sabes, muitas vezes penso, às vezes quando estou a falar com os alunos na universidade e em jeito de encerrar, todos nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade e temos os nossos fantasmas e as nossas coisas que temos de ultrapassar, mas às vezes lembro-me quando andava porta a porta, uma das coisas que mais gostava era eu arranjar-me todo, não é? Vestir uma camisinha e às vezes bater assim a uma porta em zonas de moradias ou ninguém vir, ou quando vinham eu estendia a mão e ficava assim com a mão estendida no ar. E às vezes hoje em dia, quando estou a dar aulas na universidade e naquelas aulas de apresentação, pergunto, não é, de onde é que os alunos são, e vejo que muitos deles são de zonas, a universidade é uma universidade privada, muitos deles são de zonas onde algumas pessoas não me apertavam a mão. É verdade. Não te apertavam a mão, exato. E para ti é um orgulho brutal neste momento dares aulas numa universidade. Se calhar dar aulas a alguns dos filhos das pessoas que não me apertavam a mão. É verdade. Olha, uma excelente forma de acabar. Sim, é verdade. Acho que o que mudou não foram as pessoas, não foi o mercado, foi realmente a minha decisão de desenvolver competências que fossem impossíveis de ignorar e que realmente sejam necessárias. Porque a partir do momento que as pessoas desenvolvam competências que são necessárias, não há como... Não há como te ignorarem, obviamente. Exatamente. Olha, André, vamos então
fechar, adorei falar contigo. Eu acho que devíamos fazer uma vez por ano assim um episódiozinho de seguimento. Não, olha, eu gostava de convidar para o meu iCast, que é um podcast de inteligência artificial, que não fala com especialistas de inteligência artificial, fala com líderes nas suas áreas sobre a implementação de inteligência artificial. Aceito. E eu espero que esta parte ainda fique no episódio, porque tu tens um conteúdo em que ensinas como te libraste de 2 multas no valor de 5.000 euros com inteligência artificial, e eu quero saber tudo sobre isso e quero que tu contes no episódio do iCast. Portanto, adoro, é só marcarmos o dia. Está aceito o convite. Vamos marcar. Espetacular. E pronto, bem, lá em casa não se esqueçam, deixem 5 estrelas, isto agora vai ser tipo a YouTuber, 5 estrelas no iTunes e no Spotify, e subscrevam, ou pelo menos visitem o site superhumano.ai e vejam aquilo que... E sigam andrefcosta.digital, eu ponho conteúdos sobre a tecnologia, inteligência artificial e muitas dicas praticamente todos os dias. Portanto, eu tenho a certeza que tem aí algumas histórias, por exemplo, da empresa criada em Portugal, aí no segundo post, uma empresa que recebeu um investimento de 100.000 euros, foi inteiramente criada com inteligência artificial e com ChatGPT. Tem aí muita coisa para quem estiver disposto e quiser evoluir e desenvolver as suas competências. Quem não quiser evoluir, fica já avisado que vai ficar para trás e, portanto, depois não se queixa. De facto vai. Eu acho que mais vale dizermos já isto abertamente às pessoas. Sim. Pronto, porque eu não conheço outra forma. Se conhecerem, enviem que nós também gostaríamos de saber. Mas neste momento e no mundo em que nós estamos, altamente competitivo e em que uma licenciatura, aprender, portanto, já toda a gente tem, não é um fator distintivo, tem que haver de facto mais alguma coisa, porque se alguém está a pensar sair de uma universidade com uma licenciatura e com mais 30.000 jovens esse ano... emprego na minha área, porque não há na minha área, é o que se ouve. Tem juízo. Qual é a tua área? Uma licenciatura é formação base, e por isso é que se chama base. Exatamente. É o mínimo hoje em dia. Exato. É o normal. Mas depois falta tudo o resto. Claro, dizem assim, a licenciatura só por si não serve para nada. Não sei quem deixou, como dizem que até o Bill Gates ou o Steve Jobs... Deixou a escola, e portanto vou deixar. Mas o Steve Jobs, as pessoas esquecem-se que ele entrou em Harvard. Exato. E eu até, há uma frase que eu até costumo repetir, que é assim, se o meu filho me disser assim, pai, eu vou deixar a faculdade, vou entrar em Harvard e depois sair. Pronto, ok. Pronto, está bem. Mas entra primeiro, porque para lá entrar Exato. não é qualquer fácil. E há um desenvolvimento de competências que é necessário. E não só, não é o diploma, muitas vezes os alunos também perguntam, mas esta matéria, eu vou usar isto na minha vida. Eu, por exemplo, vou usar grande parte do que aprendi, a parte da matemática, usamos sempre, mas o que mais aprendi em matemática não foi a equação. Eu hoje reparo que sou uma pessoa muito mais estruturada, muito mais analítica, com um raciocínio muito melhor depois de ter começado a estudar, e eu notei que desenvolvi muito o meu raciocínio, e que isso impacta não só na área profissional, ou quando eu estou a programar ou a preparar uma aula, mas também na área pessoal, porque essa maior capacidade de mental e preparação acaba por proporcionar uma vida mais simples, menos estressante, com muito menos problemas, muito menos desafios, e portanto que acaba por ser ótimo, é algo que nós utilizamos em todo o lado e que eu recomendo vivamente. Está em vias de extinção, eu sei, pensar é algo que está neste momento cada vez mais underrated, mas que é algo que eu recomendo vivamente para sucesso em todas as áreas. Com este momento filosófico saímos. Vemo-nos então no próximo episódio. Beijinhos. Tchau, e abraços. obrigado a todos. Tchau.